Microsoft corrige 118 falhas de segurança, Cisco lança correções para diversos dispositivos, Ivanti, Fortinet, Palo Alto corrigem falhas Zero Day e muito mais nessa edição do Pet News da Next4Sec. Eu sou Eric Ferreira, sou diretor de operações de segurança da informação aqui na Next4Sec. Vai ser um prazer te acompanhar hoje em mais uma edição do Pet News. Teremos muitos assuntos que serão interessantes aí para vocês analisarem e, se for aplicável a cada um, fazer as devidas correções de segurança nos ambientes que vocês gerenciam. Convido vocês a se inscreverem no nosso canal, deixar o like aqui nesse vídeo. Se você está assistindo no LinkedIn ou no YouTube, nos siga nas redes sociais para continuar acompanhando o conteúdo que preparamos com muito carinho para nossos clientes, parceiros e pessoas que nos seguem. Bom, para nós começarmos a conversar, eu queria abordar um pouco sobre as correções da Microsoft. Tá? A Microsoft, esse mês, ela corrigiu uma série de vulnerabilidades. Tá? Falando um pouco dos números gerais da Microsoft, a Microsoft ela corrigiu esse mês 28 vulnerabilidades de elevação de privilégio, 7 vulnerabilidades de bypass de features de segurança. Tá? Você que acompanhou outras edições do Pet News pode entender que são vulnerabilidades muito perigosas porque elas se utilizam de falhas em funções de segurança de serviços do sistema operacional. 48 falhas são de execução de código remoto, tá? Uma das falhas aí que nós mais nos preocupamos no dia a dia, pois são as falhas que os atacantes mais costumam utilizar. 6 falhas de vazamento de informações, 26 de negação de serviço, também bem crítica, e 7 falhas de spoofing. Tá? Tudo isso totaliza aí 118 vulnerabilidades. Tá? Dessas 118 vulnerabilidades, foram publicadas 5 vulnerabilidades Zero Day, e dessas 5, 2 já estão sendo ativamente exploradas. Tá? E aí uma curiosidade, quando uma Zero Day ela é publicada, mas ela não é ativamente explorada, é porque ela foi descoberta por um laboratório de pesquisa, por engenheiros ou por entusiastas que fazem pesquisas de vulnerabilidades. Tá? E quando a gente fala que 2 estão sendo exploradas, é porque realmente essas vulnerabilidades elas estão sendo utilizadas para cometerem crimes com elas, tá bom? Muito bem, vamos falar um pouquinho dessas Zero Days aqui que estão sendo exploradas, então, são os casos mais críticos, tá? A primeira Zero Day é a CVE 2024 43573, tá? Uma vulnerabilidade no Windows MS HTML, que é uma vulnerabilidade de spoofing, tá? Vocês percebam que o CVSS aqui foi 6.5, tá? Mas por que essa vulnerabilidade ela é perigosa para o seu ambiente, tá? Bom, a Microsoft ela não compartilhou muitos detalhes sobre essa falha, como está sendo explorada nesse momento. Mas nós sabemos que o MS HTML ele era usado no Internet Explorer e no Microsoft Edge de primeira geração, né? No legado aí Microsoft Edge, não sei se vocês se lembram, mas o MS HTML é utilizado nesses navegadores, tá? Entretanto, o MS HTML ainda é instalado no Windows, tá? Esses componentes eles são instalados. Então, isso já deixa claro que afeta tanto dispositivos antigos que tem o Internet Explorer, o Microsoft Edge legado que eu espero que vocês não tenham ativo aí nos sistemas operacionais, mas também dispositivos mais novos que continuam tendo esses componentes, tá bom? E aí, essa plataforma, tá, dessa vulnerabilidade que vocês estão vendo na tela, ela é utilizada em várias aplicações em navegadores, tá? Ela é utilizada com algumas plataformas como WebView, tá? E essa vulnerabilidade ela permitiria aí que atacantes eles criassem spoofing de extensões de arquivos, alertas que aparecem na tela, arquivos que são abertos no navegador, tá bom? E como nós falamos, isso já foi observado no mês passado, sendo utilizado em ataques, e aí uma notícia bem triste, né? Mas ataques utilizando caracteres de Braille, tá? Em arquivos aí PDF. Então se utilizou aí de uma ferramenta que é para
ajudar uma minoria aí com essa deficiência e se utilizou o Braille aí para realizar o ataque, tá? Com uma situação complicada dessa primeira vulnerabilidade, tá? Recomendamos a atualização o quanto antes, com certeza. Bom, seguindo em frente, quero falar um pouquinho da CVE 2024-43572, tá? Essa vulnerabilidade, um pouco mais simples aí de entender o seu funcionamento, ela é uma vulnerabilidade no console de gerenciamento Microsoft, tá? E ela é uma RCE, pode ser executada remotamente, tá? E ela permite aí que atacantes, tá, com CVSS 7.8, CVSS alto, ela permite que atacantes eles executem remotamente a exploração de vulnerabilidades no MSC, tá? E a correção ela vai prevenir que arquivos MSC não confiáveis sejam abertos, tá? Então, basicamente, os atacantes estavam criando arquivos MSC que exploravam essa falha de segurança, tá? E essa falha ela já estava sendo explorada na internet, ok? Bom, seguindo em frente, falando agora de outras Zero Days, né, mas são críticas também, mas que ainda não foram vistas sendo exploradas, nós temos o CVE 2024-6197, tá? Que é uma falha de execução remota no curl, tá? Então, a Microsoft ela corrigiu a biblioteca do curl, né, o libcurl, uma falha que é uma RCE que poderia permitir que um atacante ele executasse comandos via curl conectando em um servidor malicioso, tá? Usando a conexão com um servidor malicioso. A outra vulnerabilidade que vocês estão vendo é uma vulnerabilidade no Hyper-V também, recebeu o CVSS 7.1 e essa vulnerabilidade ela permitiria aí que atacantes eles explorassem por meio da máquina anfitriã dispositivos virtuais, tá? Então, em geral, vulnerabilidades no Hyper-V são bem críticas, tá? E aí, para fechar a outra vulnerabilidade é a CVE 2024-43583, tá? Uma falha de elevação de privilégio no logon do Windows, tá? Essa vulnerabilidade, elas permitiriam que os atacantes eles obtivessem privilégios de sistema no sistema operacional Windows, tá? E essa atualização ela permite que essa vulnerabilidade seja contornada. Entretanto, a Microsoft também recomenda ações adicionais, tá? Então você pode ver aqui no site da Microsoft as ações adicionais. Ela recomenda aqui, ó, ensure that a Microsoft First Party IME is enabled, tá? Então o módulo IME deve estar habilitado no dispositivo, tá? E a gente recomenda aí que isso seja realizado em todos os ambientes, tá? Em geral, quando isso acontece é porque a correção ela não é completa e o atacante ainda assim poderia explorar outras potenciais vulnerabilidades associadas com o IME durante o processo de sign-in, né, de logon aí no Windows, tá? Então fica a recomendação para correção quanto antes dessa vulnerabilidade, tá bom? Seguindo em frente, falando aqui da Ubuntu, tá? A Ubuntu lançou uma série de correções aí agora no mês de outubro, tá? Na verdade, não só o Ubuntu, né? A gente está falando aqui de open source, então bibliotecas receberam correções, né? Uma série de serviços, mas o Linux kernel recebeu correções de segurança, tá? Eu posso citar aqui o .NET, que também recebeu Nginx, aí, quem utiliza Nginx para hospedagem, para proxy, ele também recebeu correções de vulnerabilidades. E eu queria citar também aqui o Free Radius, ok? Sistema aí que faz parte do AAA, né? Faz parte aí da autenticação, muito utilizado em ambientes de rede para autenticação, autorização, principalmente autenticação, né? E ele recebeu correções de segurança, tá? E essa correção em específica aí do Free Radius permitiria que um atacante fizesse bypass no sistema de autenticação, tá? Então, recomendamos o quanto antes a atualização para esse módulo, mas como sempre, né, nós nos oferecemos aqui na Next4Sec para ajudá-los a mapear e ver o que precisa de atualizações.
correções, tá? Então podemos ajudá-lo a ver quais são as principais ferramentas, serviços e vulnerabilidades do ambiente e criar uma priorização, um programa de atualizações eficaz no seu ambiente, tá bom? A Red Hat também lançou uma série de correções, tá? Vocês podem observar aqui na tela uma série de correções da Red Hat e nós recomendamos que elas sejam feitas também, tá? Então, por exemplo, ela citou aqui que o Firefox recebeu atualizações, inclusive Firefox esse mês que corrigiu vulnerabilidades Zero Day, tá? Então, é importante destacar que o Mozilla aí recebeu correções para vulnerabilidades Zero Days que foram descobertas pela E7, tá? Então, a E7 aí com seus pesquisadores e engenheiros descobriram uma vulnerabilidade que estava sendo utilizada para ataques, tá? Então, certifique-se de que o seu navegador está com as atualizações automáticas ativas, tá bom? Entre outras correções aqui, a Red Hat citou também algumas que a Ubuntu citou nas suas notas, tá? .NET, enfim, recomendamos que seja feita a pesquisa aí nos sites das suas fabricantes, tá bom? Seguindo em frente, falando aqui agora de dispositivos de rede, tá? A Sophos lançou correções esse mês, tá? Então a Sophos, ela tem o Live Update, né? Se você é usuário aí de sistema Sophos, sabe que tem atualizações real time, né? Que são feitas de um modo transparente para os dispositivos Sophos. Mas esse mês nós tivemos uma vulnerabilidade alta no Sophos Intercept X, tá? Para o Windows, tá? E essa vulnerabilidade a Sophos comentou que isso permitiria que de maneira local houvesse uma escalação de privilégio, tá? E aí você pode pensar assim, poxa, mas se um atacante precisa estar local é mais difícil, né? Desse atacante ele conseguir realizar o ataque, né? Então eu não preciso me preocupar com ataques locais, né? Bom, eu tenho uma notícia aí para você e é uma notícia muito importante, tá? Que está associado a isso. Mas nesse mês, uma série de sistemas da União Europeia que são air-gapped, né? E aí, caso você ficou em dúvida o que é air-gapped, mas são quando os sistemas eles estão isolados da internet, né? Isolados de conectividade física. Então eles estão literalmente fisicamente isolados, né? E atacantes conseguiram invadir esses sistemas, tá? Como eles fizeram isso? Eles customizaram um malware e esse malware ele foi de alguma maneira espetado via pendrive, via outra ferramenta fisicamente, tá? Então muitos ataques para vulnerabilidades que são exploradas localmente utilizam essa técnica, tá? Então não espere que o atacante vá até o seu computador. Se ele conseguir contaminar um pendrive, muitos malwares de execução de código remoto via exploração em pendrives são rodados localmente quando espetados na máquina, tá? Então essa vulnerabilidade em específica, ela não é executada de maneira remota, mas o atacante ele pode usar um malware com acesso ao dispositivo e explorar a vulnerabilidade, tá? E esse é o caso aqui da vulnerabilidade da Sophos que foi corrigida, tá? Então, é uma vulnerabilidade de criticidade alta e ela foi corrigida aí para esses dispositivos, tá bom? É muito importante aí que vocês fiquem atentos para atualizar o quanto antes, tá? E seguindo falando de fornecedores aí de rede, de segurança, principalmente de perímetro de rede, Zero Trust, etc., a FortiGuard, né, a Fortinet lançou uma série de correções para diversos dispositivos, tá? Incluindo correções de vulnerabilidades Zero Day, tá? Então, foram corrigidas falhas em firewalls. Então, nós temos aqui ó, correções FortiOS que devem ser realizadas esse mês, tá bom? Então, recomendamos aí que os analistas que fazem gestão de ambientes Fortinet façam as devidas correções, tá? Da mesma maneira, a Cisco fez uma série de correções, tá? Eu queria destacar aqui correções para o Cisco Catalyst 9000 Series, tá? Switches aí, são vulnerabilidades de negação de serviço, tá? Foram encontradas novas vulnerabilidades no Cisco Small Business RV340, 340W
e toda a família, tá? E essas vulnerabilidades já não recebem mais correções, tá? E aí destaco a importância de você utilizar roteadores, switches, servidores, enfim, sistemas que estejam em ciclo de vida de atualização, tá? Então aqui a gente está vendo só a notícia de que foi descoberta uma nova vulnerabilidade que não receberá correção, tá bom? Esses eram as principais notícias aí de fabricantes que eu queria destacar para vocês, tá? Citar apenas mais uma notícia, tá? Que a Ivanti corrigiu aí 3 vulnerabilidades zero days, tá? Em seus sistemas, tá? Então foram descobertas aí 3 vulnerabilidades que já estavam sendo exploradas e que permitiriam aí que atacantes rodassem comandos SQL, tá? SQL injection em sistemas event, tá bom? E citar também que a própria CISA, tá? O Departamento aí de Defesa e Segurança Cibernética dos Estados Unidos recomendou a atualização dos firewalls FortiOS por conta dessa vulnerabilidade Zero Day que eu citei mais cedo, tá? Então eles observaram que a vulnerabilidade é de baixa complexidade, não requer interação do usuário e pode permitir controle total aos FortiGates e FortiManagers, tá? E aí a CISA lançou uma nota sobre essa correção, tá? A Palo Alto também, ela lançou um alerta sobre hijack aí de firewalls utilizando zero days, tá? Então a Palo Alto ela alertou seus clientes nessa semana para realizarem as atualizações desse mês com certa prioridade, porque foram observados exploração em firewalls Palo Alto, tá? Isso é muito importante aí. Basicamente foram encontradas 5 vulnerabilidades. Todas essas 5 estavam associadas umas às outras, mas permitindo aí que atacantes eles fizessem de maneira não autenticada injeções de comando, SQL injection, roubo de credenciais. Inclusive, uma das vulnerabilidades foi observado credenciais armazenadas em clear text, né? E aí são credenciais que são armazenadas da maneira que foram digitadas, né? Não foi feito hash, não foi feita a criptografia da credencial, e isso foi encontrado nos firewalls, está armazenado em logs. Então, obviamente, se observa que um atacante ele conseguiria ter acesso a uma credencial em clear text, ok? Isso é bem grave, é uma vulnerabilidade crítica e nós recomendamos que administradores de Palo Alto mantenham os seus firewalls atualizados, tá bom? Para fechar também, eu queria destacar que a Microsoft fez algumas correções de bugs esse mês, tá? Então haviam algumas falhas em alguns serviços, como o RDP, que teve falhas ao longo da última atualização mensal, tá? Também foi corrigido um bug, tá, do Microsoft Word, que deletava alguns arquivos ao invés de salvá-los, tá? Então, recomendamos aí que não só as atualizações de segurança, mas também as atualizações de performance e funcionamento sejam realizadas, tá? Você que acompanhou essa edição do Pet News conosco, esse Pet News ele é patrocinado pela Society e pelo nosso parceiro Cato Networks, tá? Então, recomendo vocês acessarem o site da Society, o site da Cato Networks. Se precisarem de apoio para conhecer o portfólio da Cato Networks, da Society, a Next4Sec fica à disposição para apoiá-los. Agora nos vemos na próxima edição do Pet News. Quando que será a próxima edição? Dia 14 de novembro, tá? Já estamos aí na reta final do ano. Foi um prazer estar com vocês em todos esses episódios até agora, tá? E convido vocês para continuar nos acompanhando nas redes sociais. Muito obrigado e nos vemos na próxima.